Olá pessoal, tudo bem? Prazer tê-los a bordo e estamos aqui hoje com um caso interessante. Um incidente ocorrido lá em Amsterdã, num dos aeroportos, e que um Boeing 767 na decolagem precisou abortar a decolagem, porque um outro Boeing, um 747, estava sendo rebocado e cruzou a frente da aeronave que estava decolando. Aparentemente um simples incidente, mas vamos ver o que aconteceu. Isso ocorreu em dezembro de 1998, esse incidente. No entanto, em dezembro de 2000, praticamente 2 anos após o incidente, os promotores alemães apresentaram formalmente uma denúncia contra o supervisor, contra o controlador e o estagiário, que era o responsável direto por ter causado este acidente. E em agosto de 2001, uma corte alemã julgou e considerou os 3 controladores culpados criminalmente pelo incidente. Não conformados, eles recorreram, é claro, à instância superior, já ao tribunal, um tribunal alemão, ele considerou a punição da primeira instância, permanecendo a condenação contra os 3 controladores, o estagiário, o controlador que estava orientando o estagiário e o supervisor. Apenas amenizou, desconsiderando a aplicação da pena, mas eles foram também pelo tribunal, composto de 3 juízes, considerados culpados criminalmente pelo incidente. Agora, 2 coisas são interessantes aqui para que nós possamos frisar. Primeira coisa, um incidente sem que tenha ocorrido, resultado um acidente com vítima, nada disso ocorreu. Mas pelo simples fato de uma aeronave ter sido autorizada a cruzar a pista com uma outra decolando dessa mesma pista, já foi considerado um crime. E é isso mesmo. Inclusive, esse raciocínio também se aplica à legislação brasileira. Isso quer dizer que, dependendo de um incidente, ele pode também configurar um crime. Pode ser que o controlador ou o piloto, da maneira como ele age ou ele agiu, ele pode ter colocado a aeronave em risco e só neste fato ter resultado também um crime. Foi o que aconteceu aqui. A aeronave cruzou a pista de uma outra aeronave que estava à frente, de uma outra aeronave que estava decolando, e foi considerado um crime, tal como a nossa legislação penal. Agora, uma outra coisa interessante também é a responsabilidade do estagiário. No Brasil existe uma máxima de que estagiário não tem responsabilidade nenhuma quando na posição de estagiário, que a responsabilidade fica totalmente ligada ao instruendo, né? Um instrutor no caso, ou ao supervisor. Nada disso. É claro que a responsabilidade do estagiário ela é limitada em comparação com a responsabilidade do supervisor e até mesmo do instrutor. Daí, nós não podemos dizer que a responsabilidade do estagiário é nula, negativo. E nesse caso aqui, a condenação dos 3 controladores, diante das circunstâncias, interessante que quando já essa sentença, essa ação estava no tribunal, os juízes foram à torre de controle, visualizaram o que ocorreu, como ocorreu, a posição das aeronaves, e mesmo assim, em loco, comparando as circunstâncias, os juízes consideraram os 3 controladores culpados. Não é uma inovação, não é algo estranho, na realidade pertinente também à nossa legislação brasileira. É uma inovação no sentido de ter publicitado, né? Uma coisa que nós não estamos acostumados. O estagiário não tem responsabilidade nula. Interessante que o controlador, o instrutor e o supervisor também eles permanecem com as suas responsabilidades quando na presença de um instruindo um estagiário. Aqui, um caso verídico. Para melhores e maiores informações, acesse o nosso site www.direitoaereo.com.br.
Aprecie, comente, critique, mas principalmente divulgue. Um grande abraço do professor Calazans.